Antes de mergulhar nessa história incrível, lembre-se de se inscrever no canal e ativar as notificações. Aqui cada história tem algo a dizer, e você não vai querer perder nenhuma. O telefone vibrou suavemente sobre a mesa da cozinha, quebrando o silêncio da noite. Eu mal tinha apagado o fogo debaixo da sopa, um velho hábito, mesmo quando jantava sozinha. Limpei as mãos no meu avental gasto antes de pegar o aparelho. A mensagem veio do meu filho. Você não está convidado para o jantar, minha esposa não o quer. Mas eu. A frase terminou aí. Sem ponto final. Sem explicação. Apenas esse vazio brutal depois do mas eu. Reli a mensagem 3 vezes. Depois, uma 4ª vez. Meus dedos tremiam levemente, como se tivessem esquecido de repente como segurar um telefone. Por um instante pensei que fosse um erro. Um número ruim. Uma piada de mau gosto. Não, esse era definitivamente o primeiro nome dele. A foto dele. A caligrafia dele. Sentei-me devagar, com o coração pesado. Estive lá durante 25 anos. As noites sem dormir quando ele tinha febre. Trabalhando horas extras para pagar seus estudos. O silêncio se fez sentir quando o pai dele saiu e eu tive que ser as 2 coisas ao mesmo tempo. E agora? Eu não era mais bem-vindo à sua mesa. A sopa estava esfriando. Como eu. Fiquei olhando fixamente para a tela, na esperança de que os 3 pontinhos aparecessem. Deixe-o terminar a frase. Que ele diga, mas eu vou resolver isso. Ou, mas eu discordo. Nada. Naquele momento, compreendi que aquele jantar não era apenas uma refeição para a qual eu não havia sido convidado. Era uma fronteira. Uma linha invisível entre a mãe que eu tinha sido e a mulher que agora estava sendo julgada demais. Larguei o telefone, com o olhar perdido em pensamentos. Eles ainda não sabiam de nada. Aquela noite mudaria tudo. A quilômetros de distância, a mesa estava cuidadosamente posta. Pratos impecavelmente brancos. Copos alinhados com precisão milimétrica. Um jantar perfeito exatamente como ela gostava. Ela não vem? Perguntou a nora, ajeitando o guardanapo. Meu filho hesitou por uma fração de segundo. Então ele respondeu em voz baixa. Não, é melhor assim. Ela esboçou um pequeno sorriso de satisfação. Não um sorriso largo. Não, um sorriso sutil, preciso, calculado. Sabe, ela sempre foi intrometida, disse ela, servindo o vinho. Ela faz perguntas demais. Ela se mete em tudo. E francamente, ela não se encaixa no molde da família moderna. Meu filho assentiu com a cabeça, sem responder. Seus olhos se voltaram para o celular, que estava ao lado do prato. Nenhuma mensagem nova. Você escreveu para ele? Insistiu sua esposa. Sim. E? Ele respirou fundo. Eu disse a ela que ela não estava convidada, porque você não quis. Um silêncio profundo pairou sobre a mesa. Então ela colocou delicadamente a mão sobre a dele. Obrigada por me respeitar, murmurou ela. Você finalmente está priorizando seu relacionamento. Ele tentou sorrir, mas algo estava apertando seu peito. Enquanto começavam a comer, ele se lembrou. Aos domingos, quando sua mãe comia por último. Sacrifícios que ela nunca mencionou. Daquele anel que ela sempre usava simples, antigo, danificado. Você está sonhando, retrucou sua esposa, irritada. Não, desculpe. Ele cortou a carne mecanicamente. Mas cada mordida tinha um gosto estranho. Naquele exato momento seu telefone vibrou. Uma mensagem. De sua mãe. Ele leu às escondidas, debaixo da mesa. Não se preocupe. Eu entendo. Tenha uma boa noite. Sem queixas. Sem raiva. Simplesmente uma aceitação que o magoou mais do que 1000 gritos. Ele olhou para sua esposa. Ela estava rindo. Relaxada. Vitoriosa. O que ela ainda não sabia. A questão é que esse jantar era para se livrar dele de vez. Iria marcar o início de sua queda. Enquanto risos ecoavam ao redor da elegante mesa. A mulher que havia sido julgada demais, ela caminhava sozinha pela rua, com uma bolsa na mão. Ela não estava chorando. Ainda não. Ela parou em frente a um pequeno banco de bairro antiquado, quase invisível entre 2 prédios modernos. A fachada não parecia grande coisa, mas ela entrou com confiança. Boa noite, senhora Lauren, disse o diretor, levantando-se imediatamente. Ele a conhecia. Por muito tempo. Boa noite, respondeu ela calmamente. Estou aqui para verificar se está tudo pronto. Conforme combinado. Ele acenou com a cabeça respeitosamente. Está tudo em ordem. Os documentos estão finalizados. Os fundos estão seguros. E seu filho ainda não sabe, como você perguntou. Ela inspirou lentamente. Ainda não. O que a nora não sabia era que essa mulher discreta, vestida com simplicidade, era o proprietário legal de vários imóveis herdados, investidos e multiplicados em silêncio. Ela aprendeu muito cedo a não demonstrar nada.
Sobreviver em silêncio. Ajudar sem ser visto. Ela tirou um envelope velho e amarelado da bolsa. Agora é a hora, disse ela suavemente. Se ele for saber, será amanhã. De volta à casa, ela colocou o envelope sobre a mesa, ao lado de uma fotografia antiga. Seu filho pequeno, sorrindo, segurava um diploma grande demais para suas mãozinhas. Fiz tudo por você, murmurou ela. Até mesmo para me apagar. Ela finalmente se sentou. O cansaço estava começando a dominá-la. Naquele mesmo instante, do outro lado da cidade, a Nora ergueu seu copo. Para nós, disse ela, orgulhosa. Para uma nova vida sem interferências. Meu filho tentou sorrir, mas uma sensação de inquietação crescia dentro dele, sem que ele soubesse por quê. Porque nenhum dos dois sabia o quê. O motivo é que o equilíbrio que eles conheciam era baseado nela. E quando uma mãe silenciosa finalmente decide falar, tudo está desmoronando. Na manhã seguinte, meu filho recebeu uma ligação inesperada. Mãe? Sua voz denunciou a surpresa. Ela quase nunca ligava. Sim, gostaria de vê-lo hoje, se tiver um momento. Ele olhou para a esposa, que estava ocupada se maquiando em frente ao espelho. Agora? Se possível. Ele hesitou, então respondeu. Tudo bem. Eles se conheceram em um café discreto, longe dos bairros elegantes. Um lugar simples. Como ela. Ela já estava lá sentada ereta, com uma pasta colocada à sua frente. Não havia qualquer sinal de reprovação em seus olhos. Nenhuma tristeza aparente. Você parece cansada, disse ela suavemente. Foi uma noite longa, respondeu ele com um tom de inquietação. Ela assentiu com a cabeça e, em seguida, deslizou a pasta em direção a ele. Eu não vim aqui para falar sobre o jantar. Ele franziu a testa. Então, o que é isso? Ela respirou fundo. Sobre o seu futuro. Ele abriu o arquivo. Seus olhos percorreram as páginas. Então seus olhos se arregalaram. Títulos de propriedade. Contas bancárias. Ações. Assinaturas notariais. Mãe, o que é tudo isso? O que eu construí. E aquilo que eu protegi por você. Sagorde-se Serra. O porquê você nunca me contou nada? Ela deu um sorriso triste. Porque eu queria que você me amasse como a sua mãe, não como uma solução. Ele baixou a cabeça. As palavras do dia anterior ainda ecoavam. Você não está convidado. Há uma condição, acrescentou ela calmamente. Ele olhou para cima, preocupado. Qual? Tudo que você vê aqui. Ou será transferido apenas sob uma condição. Que eu seja respeitado. Um longo silêncio se instalou entre eles. Não será tolerado. Não suportado. Respeitado. Suas mãos estavam tremendo. E se minha esposa se recusar? Ela fechou o arquivo delicadamente. Então vou manter o que construí. E você viverá com as consequências da sua escolha. Naquele momento ele compreendeu algo terrível. Ele não tinha apenas magoado a mãe. Ele havia subestimado a mulher em que ela se transformará. E enquanto isso, em casa, a esposa dele estava rindo ao telefone. Não se preocupe. Ela finalmente saiu de nossas vidas. Ela ainda não sabia que sua vitória acabará de expirar. Naquela mesma noite, meu filho chegou em casa mais cedo do que o esperado. Seu rosto estava fechado, mais silencioso do que nunca. Você já está aqui? Perguntou sua esposa, surpresa. O jantar está quase pronto. Ele não respondeu. Ele simplesmente colocou o telefone sobre a mesa. Precisamos conversar. Ela ergueu os olhos, irritada. E agora? Como você pode ver, estou ocupado. Agora. O tom de voz dele a fez hesitar. Ela sentou-se devagar. Vi minha mãe hoje. Seu sorriso congelou. Por quê? Pensei que tivéssemos combinado. Não. Você concordou. Ela cruzou os braços. E daí? Ele respirou fundo. Ela me mostrou algo. E agora? As histórias dele para te fazer sentir culpada? Ele colocou uma pasta grossa sobre a mesa. Ela abriu distraidamente e então empalideceu. O que é isso? Ativos. Contas. Investimentos. Tudo que ela construiu para mim. Ela fechou a pasta com força. E por que você está me dizendo isso? Porque existe uma condição. Ela ergueu a cabeça, desconfiada. Qual? Que seja respeitado. E convidado. Igual a minha mãe. Um riso nervoso escapou-lhe aos lábios. Você está brincando? Você quer que ela volte e dite as nossas regras? Não. Quero que paremos de humilhá-lo. Seu semblante endureceu. Então agora, quem decide é o dinheiro. Ele olhou-a diretamente nos olhos. Não. É uma questão de respeito. Um silêncio pesado se instalou. Então ela disse friamente. Se você escolher sua mãe, você está me perdendo. Ele fechou os olhos por um segundo. Não. Se você se recusar a respeitá-lo, é você quem está me perdendo. Ela se levantou abruptamente furiosa. Você jamais faria isso.
Ele se levantou por sua vez. Já fiz coisas piores. Eu a deixei sozinha depois de tudo que ela sacrificou. Suas palavras foram impactantes. Ela entendeu naquele instante que ela não estava lidando com uma mãe fraca, mas para uma mulher que esperava o momento certo para se levantar. E naquele momento havia chegado.